Então vamos lá, pessoal, mais uma de movimento harmônico simples. Um bloco oscilando entre as posições de amplitude 10 centímetros. A mola está comprimida 10 centímetros, né? Então isso é uma informação do problema. No instante t igual a zero, o corpo é abandonado e realiza um movimento harmônico simples, completando 2 oscilações por segundo. Então o que essa informação está dando para a gente? Está dando a frequência. Tá? Então, essa é uma informação importante. Outra informação importante eu posso tirar aqui da figura, né? Qual é a amplitude desse movimento de vai e vem? 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros. Então, essas duas informações aí vão ser importantes. Ele quer que a gente escreva a função horária, né? Então, para escrever a função horária, primeiro eu vou escrever a função da posição do corpo. Lembrando aí que a equação genérica do movimento harmônico simples é essa aqui, né? Vamos preencher então as constantes amplitude, frequência angular e constante de fase. Então qual é a amplitude desse movimento? Ora, 10 centímetros. Em metros, né? Quanto vale a frequência angular desse movimento? Eu não sei, não foi dada, mas eu posso calcular uma vez que eu sei a frequência linear. Então, ômega vai ser 4π radianos por segundo. Então, agora só falta eu ajustar a constante de fase. Então, para que serve a constante de fase no movimento harmônico simples? Serve para dizer aonde o corpo começa o seu movimento. Se ele começa na posição 0, se ele começa na posição -1, -2, -10 e por aí vai. Esse problema está começando em que posição? Pessoal, é mais comum a gente orientar para a esquerda com valor negativo e para a direita com valor positivo. Então, se eu usar essa simbologia, então ele vai começar na posição -10. Pois bem, ou seja, né, em metros 0,1, né, menos 0,1. O que tem que acontecer com essa função cosseno para que, quando eu multiplico por 0,1, ela me dê como resposta menos 0,1? Né? O que tem que acontecer com o cosseno? Ora, a resposta dessa função aqui tem que dar quanto? Menos 1. Porque menos 1 vezes 0,1 dá menos 0,1. Então, qual é o ângulo que o cosseno dele dá menos 1? Que vocês lembram assim logo de cara, pessoal? 180 graus. Então, 180 graus é um ângulo que quando eu faço o cosseno desse ângulo, eu tenho como resposta menos 1. Ok, mas em radianos, como é que fica o cosseno? 180 graus representados em radiano, quanto vale? Ora, é π, né? Todo mundo lembra, né? Então, o cosseno de π é menos 1. Então, esse é um dos ângulos que o cosseno dele dá menos 1. Então, eu quero que o que apareça aqui dentro do meu argumento seja como resposta menos 1, quando t for igual a 0. Então, quanto tem que valer o φ para que, quando t é igual a 0, o cosseno desse argumento que está aqui dentro seja menos 1? Ora, o φ tem que valer π. Então, se o φ vale π, quando t é igual a 0, 0 vezes 4π dá 0, mais π dá π, e cosseno de π dá quanto? Menos 1. Menos 1 vezes 0,1 dá menos 0,1. Então, quando t é igual a 0, eu tenho cosseno de 4π vezes 0 mais π então eu tenho 0,1 vezes o cosseno de π, que dá menos 0,1. Então perceberam? Eu ajustei o valor da constante de fase de maneira que, quando eu tiro o cosseno dessa constante de fase, eu acho menos 1,
e menos 1 vezes 0,1 dá menos 0,1, que é justamente a posição inicial desse bloco aqui nesse desenho. Então eu tive que adicionar esse π aqui para justamente colocar o bloco na posição correta de acordo com o desenho. Então essa é a posição desse bloco, né? A função da posição desse bloco. E a função da velocidade, que é o que ele pede no problema? Ora, é menos a ômega seno de ômega t mais φ. Essa é a função horária da velocidade nesse problema. Vamos substituir pelos dados que a gente conhece no problema. Então, qual é a amplitude? 0,1. Quanto vale ômega? 4π. 4πt mais φ. Φ não, né? Aqui φ vai, a gente já descobriu o valor de φ. O valor de φ é quanto? π, né? Se eu fizer agora essa multiplicação, π, que é justamente a resposta da letra D. Perfeito, pessoal? Só isso. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, por favor. Um abraço.